Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos reunimos, nos encontramos para meditar a liturgia da festa do batismo do Senhor. Talvez o nosso encontro hoje seja mais breve, vamos ver, é o Espírito Santo quem conduz. Mas, algumas coisas que devemos de ter diante de nós no dia de hoje. Esta é a última das 5 festas de Natal. Durante o tempo do Natal nós tivemos 5 festas. E quais são estas festas? Deus que se encarna e nasce como um homem, como uma criança, em Belém, do seio de uma virgem. Natal. Deus que se revela aos magos, que celebramos semana passada. Deus que abençoa as famílias, que nós celebramos o nascimento do Salvador em uma família, a Sagrada Família de Nazaré. Maria Santíssima como Mãe de Deus. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por fim, hoje, batismo do Senhor. São estas as 5 festas do tempo do Natal. Amanhã, segunda-feira, recomeçamos o chamado tempo comum, que antes não existia. Antes nós tínhamos o tempo pós-Epifania, o tempo pós-Páscoa, o tempo pós-Pentecostes, e assim sucessivamente não existia o tempo comum, o cotidiano. Mas também, hoje, temos a segunda das 3 Epifanias que comentamos semana passada, que se encontram, assim, na antífona da liturgia das horas das segundas vésperas de domingo, da manifestação do Senhor aos magos, que é o batismo. Então, a Epifania aos magos, a Epifania no batismo e a Epifania das bodas de Caná, que celebraremos na próxima semana. Assim, nós vemos essas 3 festas que dizíamos, segundo uma tradição antiga, aconteceram no mesmo dia em anos diferentes, veremos ao longo destas 3 semanas. Uma já meditamos semana passada, uma hoje e uma no próximo domingo. Mas aqui também contemplamos nessas 3 manifestações as 3 formas de amar de Deus para conosco, ou poderíamos dizer assim, para a nossa compreensão, mais do que 3 formas de amar, para que nós pudéssemos compreender o amor de Deus para conosco. O primeiro, o nascimento do Senhor em uma família. Deus que quer que nós façamos parte de sua família através do batismo, que hoje celebramos. Mas ainda não para aqui. E ainda vou lembrar em algumas coisas assim ao longo da meditação, ao longo dos meus escritos. Também, Deus que é o esposo de nossa alma. O esposo não só da igreja, mas de nossa alma. Ele que quer esposar a nossa alma, como também atesta João Batista. Eu sou amigo do esposo, como meditamos bem ontem, sábado. Recordemos a meditação de ontem e assim podemos também fazer um link, uma ligação entre ambas as liturgias. A primeira leitura de hoje.
Há 2 opções de primeira leitura, 2 de Salmos e 2 de segunda leitura. Então, caríssimo irmão e irmã, pode ser que não coincida aquilo que eu vou ler com o que você participou na missa, porque talvez ou o pároco ou a diocese escolheu um texto diferente. Havia 2 opções. Então, a opção que vamos meditar é Isaías 42, de 1 a 4, 6 a 7. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Bem, este é o primeiro trecho, depois temos os 2 últimos versículos. Aqui já temos uma grande ligação com o Evangelho de hoje. A primeira frase do servo, do cântico, primeiro canto do servo sofredor, é aquilo que o Pai vai dizer no batismo do Senhor e também vai dizer justamente na sua transfiguração. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Nele eu ponho o meu bem-querer, a minha alegria. Aqui vemos que o sermos batizados, no nosso caso, não no caso de Jesus, nos faz participantes da alegria de Deus, mas nos faz também servos de Deus. O servo sofredor, que por causa de ser fiel e causar alegria ao coração do Pai, sofre as consequências de todos aqueles que não querem. Aqui vemos a ligação própria do Natal com a Páscoa. E toda a liturgia, ao longo de todo o ano litúrgico, se liga à Páscoa, ao Tríduo Pascal. Como bem sabemos, todos os domingos celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas a liturgia sempre demonstrou isso. Mais propriamente, agora talvez passe mais como um pano de fundo, mais desapercebido. Mas aqui vemos a ligação do Natal e a Páscoa. Então, sobre ele repousa, pus o meu espírito, diz a palavra através do profeta Isaías. Ele não levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Sabemos o como vai ser o servo sofredor. Na sua humildade, na sua resignação, ele vai mostrar o amor e a vontade do Pai. Assim como nós também devemos de mostrar. Nós temos sido, assim com humildade, verdadeiramente servos, filhos de Deus, onde, como Jesus, apresentamos a palavra do Pai, anunciamos o Evangelho, anunciamos a salvação, ou temos justamente ido em contra esta palavra que aqui se põe diante de nós. Somos pessoas não calmas, nem tranquilas, levantamos nossa voz, exaltamos porque as coisas não acontecem do jeito que nós queremos? É o Espírito de Deus que reina em nós ou o nosso espírito, a nossa vontade? Mas, voltemos ao outro versículo que escutamos: não esmorecerá nem se deixará abater enquanto não estabelecer a justiça na terra. O que é a justiça? Coincide com a santidade, porque é cumprir a vontade de Deus. Também nós temos fortalecido e não temos nos deixado abater para buscar anunciar e estabelecer a santidade de Deus no mundo, pela vida dos santos, que todos os batizados devem de viver, anunciando a palavra do Senhor, buscando a conversão de nossos irmãos, anunciando a vontade de Deus para o mundo? Ou nós temos nos calado e não realizado a nossa missão de batizados?
Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, para a santidade, e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir-lhes os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Nós bem sabemos que aqui muito se direciona a Jesus, mas também recordemos, se nós somos o corpo místico de Cristo, uma parte dessa missão também recai sobre nós. Deus nos chama para a justiça, para a obediência verdadeira a Ele como Jesus, como o Filho fiel, como o servo sofredor. Ele nos toma pela mão, Ele nos guia, se nós permitimos. Nos faz participar em Cristo, que é o centro da aliança do povo, para abrir os olhos dos cegos. Recordamos? Os cegos são aqueles que não têm fé, não somente os cegos físicos, mas que não conseguem enxergar com os olhos de Deus a vida e o mundo, as coisas. Os cativos da prisão, aqueles que estão aprisionados pelos seus pecados, por aquilo que vivem distante de Deus, esses também vivem nesse cárcere de trevas distantes de Deus, onde a luz de Deus não pode brilhar em suas vidas. E temos nós sido este instrumento de Deus para os irmãos e irmãs? E temos nós permitido que essa palavra se realize em cada um de nós? O salmo de hoje é o 29, que nos diz que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Quais águas? As águas do batismo que recebemos. Não são as águas especiais, mas a ação, a graça de Deus através do Espírito Santo que nos santifica no batismo. Estas águas que não somente nos purificaram do pecado e nos tornaram filhos de Deus, mas que devem de ser memoráveis para nós, estar sempre presentes em nossa vida estas águas, e a voz de Deus que deve de agir em cada um de nós, porque através das águas do batismo fomos santificados. Mas temos escutado esta voz de Deus? Passemos ao Evangelho de São Lucas 3, 15, 16, 21, 22. Naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Nós vemos aqui que todos estão na expectativa, na espera. Recordo que meditamos neste tempo de Natal que as semanas proclamadas por Daniel já haviam se cumprido, e por isso o povo sabia que o Messias estava para chegar. Mas tem ainda mais coisa presente. Esta expectativa não coincidia porque cada grupo do povo de Israel esperava um Messias diferente. Os mestres da lei, como tal, os sacerdotes, como tal, os fariseus, como tal. Mas vem o testemunho de João Batista, a diferença dele, e começam a questionar: será que é ele o Messias? Estão nesta espera. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. João Batista diz: aquilo que eu faço para vós é um batismo de arrependimento. É um novo êxodo, assim como dizia o profeta nos seus escritos. Que haveria Deus de proclamar um novo êxodo para o povo de Israel. E foi justamente o rio Jordão atravessado para receber o batismo. O rio Jordão tem todo este simbolismo do povo que chega na terra prometida. E ali o Senhor vai ser batizado. João Batista prepara este povo. João Batista pede que confessem os pecados e façam penitência. Este é o batismo de João Batista, que não é o batismo católico, batismo cristão.
Devemos de ver que Jesus não foi batizado como nós somos batizados. Há uma diferença daquele batismo que Jesus recebeu, um batismo de confissão dos pecados, arrependimento e penitência, e o batismo que nós recebemos enquanto sacramento, enquanto tal, que transforma plenamente o nosso interior. João Batista está dizendo: eu vos batizo com água, simplesmente um símbolo de purificação do vosso exterior, mas vocês devem de permitir que os corações sejam tocados e transformados por Deus e mudar as vossas vidas. Mas virá aquele que verdadeiramente batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos dará vida nova. E já entenderemos mais ao longo da nossa meditação. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Aqui vemos algo que somente São Lucas nos diz, que Jesus estava na fila do batismo com os demais. Ele que assumiu as nossas iniquidades, assumiu a nossa condição humana igual a nós em tudo, exceto no pecado, é justamente ele que vai na fila do batismo para também ser batizado por João. E nós devemos de ainda recordar aquilo que nos diz São Mateus, estou olhando para o lado para pegar o texto, que é justamente Jesus dizendo a João: deixe-me fazer isto agora, porque assim convém cumprirmos nós toda a justiça. João não queria batizar Jesus, porque sabia que Jesus era o Messias esperado. Reconheceu já, antes do sinal do Espírito Santo descendo sobre ele, que Jesus era o Messias. Mas Jesus se submeteu a tudo o que a lei antiga prescrevia, para fazer compreender que ela obrigava como preparação necessária para a lei nova até que essa fosse promulgada. Ainda não foi promulgada a lei nova, e por isso Jesus recebe o batismo de João. E assim continua São Lucas. E enquanto rezava, o céu se abriu. Somente São Lucas diz isso. Os outros evangelistas não. E aqui há algo diferente. Com certeza Jesus provavelmente recebera o batismo e está em oração. Então o batismo é a condição necessária para entrarmos numa oração, numa dinâmica mais profunda de oração. Porque, sendo filhos de Deus pelo batismo, entramos em intimidade com o Pai através do Filho, no Espírito Santo. E o que significa o Jesus rezar? Recordemos, Jesus não precisava rezar. Ele mostra para nós que nós necessitamos rezar continuamente. É o seu contínuo diálogo com o Pai. Quer realizar sempre a vontade do Pai e por isso quer sempre estar aberto ao Pai para que se cumpra nele a verdadeira vontade do Pai, em santa obediência. Cristo se fez por nós obediente até a morte e morte de cruz. E aqui está também o que a oração deve de realizar em nós. Esta mesma abertura, este mesmo diálogo com o Pai, com a Trindade, para que nós, conhecendo cada vez melhor a vontade do Pai, lhe sejamos fiéis e realizemos sempre sua vontade. Mas nós temos feito assim a nossa oração? Ou somente rezamos como pedidos, como súplicas, não escutamos a Deus e não buscamos realizar a sua vontade? Diz, o céu se abriu. Aqui mais uma vez devemos de voltar ao Antigo Testamento, onde, depois, mais adiante anotei mais alguma coisa, nós veremos a realização de algo. Por que o céu se abriu? O céu se rasgou. Porque dizia os profetas anteriores que Deus havia fechado os céus, Deus se silenciou. E ainda há uma súplica do povo de Israel: Senhor, já não somos mais, Abraão não é nosso pai mais, e tampouco Isaac, e já não se escuta mais Abraão e Isaac, tu és o nosso pai. Senhor, até quando não teremos profetas? Até quando não se fará ouvir a sua voz? Senhor, abre o céu e volta a nós.
Então Deus se silenciou por causa da contínua infidelidade do povo de Israel. E o símbolo do silenciar de Deus é o céu se fechar. Agora o céu novamente se abre, e se abre de uma vez por todas, porque agora não vai mais se fechar o céu. O Filho de Deus se encarnou, assumiu a nossa natureza humana e abriu para nós o céu, o diálogo com o Pai. Então, é aqui o significado do céu se abrir. E diz, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer, a minha alegria. Vamos agora passar a mais meditações sobre este Evangelho. Compreendamos aqui mais um momento de humilhação e exaltação de Jesus. Para ir ao Rio Jordão se batizar, Jesus descida, inclinação íngreme. Não bastava o tanto que Jesus desceu ao querer fazer-se semelhante a nós, inclusive no receber o batismo que ele não necessitava porque não tinha nenhum pecado. Desce até o Rio Jordão, para mostrar justamente que chegou o tempo, logo após o seu batismo, da realização das promessas de Deus. Aqui também devemos de ver que não faltavam profetas. Não, mas o que falta é a escuta. Naquele tempo já tinham João Batista, tinham tantos profetas no Antigo Testamento, mas o que falta é a escuta. Nós temos nos aberto à escuta da vontade de Deus. Hoje temos tantos bons sacerdotes nas mídias, ou tantas boas pessoas servindo a Deus nos meios sociais ou nas nossas comunidades ou próximas a nós, mas nós temos aberto os nossos ouvidos e nos colocado na escuta da vontade de Deus? Porque nos nossos tempos também não faltam profetas. O que falta é a escuta. Ninguém, ou muitos, não querem escutar. Não querem se abrir à vontade de Deus. Nós devemos de compreender também que o que acontece no batismo é o que acontece na nossa vida de batizados. A resposta às nossas orações não são as graças que pedimos, mas a abertura do céu que se encontrava fechado. Nós estamos caminhando para a vida eterna, não é verdade? E para isso o céu deve de estar aberto a nós. E esta deve de ser a maior resposta às nossas orações, a abertura do céu. Não porque vamos morrer hoje ou amanhã, mas sim porque cada vez mais realizando a vontade de Deus, podemos nos comunicar sinceramente com Ele pela vida que levamos através da ação do Espírito Santo em nós. E temos realmente nos alegrado com a abertura dos céus para cada um de nós, pela vida de oração que nós temos, pela transformação de vida que o Espírito Santo realiza em nós. Devemos ver mais algumas coisas. Lucas não contou o que aconteceu no batismo, só o que aconteceu depois. Jesus rezou, o céu se abriu. Isso quer dizer o quê? Que quando nós rezamos, o céu deve de se abrir. Não para atender a minha vontade egoísta. Como ontem ainda meditávamos com o Evangelho, com os textos de ontem, com a primeira leitura, que dizia justamente a carta de São João, que Deus atende a todos os nossos pedidos quando está em sintonia com a vontade dele. Então, o céu se abre, mas não para atender tudo o que eu quero, o que eu necessito para a minha vida e o que o Pai sabe que é melhor para mim. Quando nós rezamos a cada dia, a cada instante, o céu se abre, mas nós temos tido momentos de orações sinceras, ou somente à noite, ou somente de manhã, ou somente rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e não tenho mais oração do que isso. Como o céu pode se abrir a mim se eu não tenho esta abertura ao céu? Vemos também, através do batismo, a primeira manifestação da Santíssima Trindade a todos.
na encarnação do Verbo, pela anunciação do anjo, nós vemos, por primeira vez, a Trindade se manifestando como tal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho que se encarna pela sombra do Espírito Santo, mas o poder do Altíssimo. Agora nós vemos por primeira vez Deus que se manifesta enquanto Trindade. O céu se abre, a voz do Pai, o Espírito Santo como pomba. Então a Igreja agora conhece que Deus é uno e trino. 3 pessoas, um só Deus. João, qual é a importância de João para nós diante de tudo isso? João não faz teoria. João vive aquilo que diz, é coerente e fiel. E ele mesmo vive a penitência que ele impõe, que ele chama todos a viver. E nós? Nós que somos batizados, e já meditaremos a questão do nosso batismo mais adiante, também vivemos aquilo que nós queremos impor aos outros. E que é verdade de fé, não aquilo que achamos que é, mas aquilo que a Igreja ensina, que os santos nos ensinam, que a Trindade nos pede. Nós somos coerentes com a vida que levamos como João Batista o foi? Estas são as últimas luzes do Natal. E João nos chama a sermos como Jesus. O batismo de João era um gesto exterior que indicava o arrependimento e predispunha ao batismo de Jesus, ao batismo cristão. É necessário a conversão. É necessário a mudança de vida. É necessário a abertura ao Espírito Santo, à sua graça. João preparou este caminho também ao Senhor. Jesus se deixa batizar, como escutamos, para que se cumpra toda a justiça. Isso quer dizer o quê? Ele é submisso à vontade do Pai. E é pedagogo para nós. Jesus está sendo pedagogo, submisso à vontade do Pai em tudo, cumpre tudo aquilo que o Pai lhe pede, com amor, com generosidade, e nos ensina a fazer mais do que aquilo que nós sabemos que devemos de fazer como mínimo. Jesus nos ensina esta pedagogia de realizarmos sempre a vontade do Pai, mas se não temos diálogo com o Pai na oração, se não buscamos conhecer a nossa fé, como vamos realizar sua santa vontade? Como vamos ser habitáculo da Trindade? Jesus não é pecador, mas mesmo assim se humilha para partilhar a intensidade do arrependimento que nós devemos de ter. Ele não pecou, mas ele quis, assim, participar da intensidade do nosso arrependimento. E nós temos nos arrependido de todas as obras más e das trevas que fizemos, porque muitas vezes não agimos segundo o coração de Deus, não fazemos sua santa vontade. Sigamos ainda. Batismo é abandonar o pecado e viver como filhos de Deus. Não lava somente por fora, mas por dentro. Devemos de compreender. No batismo, em certo modo acontece aquilo que ouvimos no diálogo do Pai, Filho e Espírito Santo no batismo de Jesus. Acontece em nossa vida esta manifestação que nós não enxergamos e não ouvimos. Ali se realiza tudo aquilo que vemos no Evangelho de hoje, com Jesus. Nós somente vemos a água, as palavras do Padre, o que o Padre repete, o que estamos vivenciando no batismo, mas o que acontece é que a água nos purifica dos nossos pecados. Se formos batizados quando adultos, ainda mais. Mas quando crianças, da mancha do pecado original. E nos dá uma vida nova em Deus. E nós somos enxertados em Cristo, a verdadeira videira. Não somos nós a videira, Ele é a videira e nós os ramos. Se nós arrancarmos um ramo de videira, ele vai morrer, porque não tem de onde nutrir-se, não tem de onde tirar a sua seiva. E aqui devemos de conceber que nós nos tornamos filhos de Deus, e esta frase é dirigida a nós, e a nossa missão que aqui hoje se apresenta, meditaremos ainda, mas no Filho em Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo.
Aqui está o que é a nossa fé. Não é que nós somos melhores, mas é que o Espírito Santo nos une a Jesus e, unidos a Jesus, nos tornamos filhos do Pai. E por isso temos que viver como Jesus. E compreenderemos ainda mais sobre isso. Qual Messias esperamos? Queremos viver como Jesus, como filhos de Deus? A água só pode agir como na planta. Ela nutre a planta, ela lhe faz a seiva, ela dá o alimento para a planta. Assim também o batismo, a nossa união com Cristo, nos dá a vida nova. Vamos agora passar a 3 partes do Evangelho antes de meditar a frase que é dita pela voz que sai do céu. Primeiro, o céu se abriu. Já meditamos? O céu estava fechado por conta da infidelidade do povo. Já não temos mais profetas. Já não somos mais filhos de Abraão. O Senhor se esqueceu de nós. E o céu pode se fechar para nós, por mais que ele esteja continuamente aberto. Não porque ele quis, porque nós fechamos as portas. Pela nossa infidelidade. Pelo nosso não reconhecimento em vivermos como filhos de Deus. Por sermos infiéis ao nosso batismo e não vivermos como Jesus pede. E nós? Temos tido o céu aberto diante de nós? Ou temos fechado a nossa vida para que o céu não se abra? E assim impedimos que a voz de Deus toque até o mais profundo de nosso ser. Segundo, uma pomba, visível como uma pomba. Por que uma pomba, o Espírito Santo? Porque é como na criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está mostrando que, através do batismo, surge uma nova criação, uma nova vida, como Deus havia prometido. Uma nova humanidade pelas águas do batismo, que são agora inseridos em Jesus e vivem uma vida nova segundo a vontade e o coração do Pai. Mas também a pomba recorda o quê? Justamente o fim do dilúvio. Noé que solta a pomba e para ver se o dilúvio terminou ou não, e ela volta com um raminho na boca, um ramo de oliveira, e depois solta e não volta mais. Então, mais uma vez, a nova criação, o fim do pecado e a criação nova em Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu amor, limpando assim de todo o pecado, todos aqueles que se entregam a Deus, pela água do batismo, mas também pela vida fiel. E mais uma coisa, a pomba, em especial, volta sempre ao seu ninho. Aquelas que vivem viajando voltam ao seu ninho. E por isso, também nós que devemos de voltar a Deus. Mas, mais que voltar a Deus, o Espírito Santo mostra que Jesus é a sua morada fixa. Não se separam, ambos estão unidos, e é em Jesus que o Espírito habita. E habita em cada um de nós pelo batismo, porque estamos unidos a Cristo. Mas realmente o Espírito Santo pode encontrar em nós o seu ninho, a sua morada? Por fim, mais uma vez, uma voz do céu define o nome de Deus. Por quê? Porque no mais que Antigo Testamento, nos escritos rabínicos da época de Jesus ou até antes, quando queriam fortalecer alguma coisa que era dita, diziam, disse uma voz do céu, ou seja, Deus disse. Então, está definindo o nome de Deus. No lugar de dizer o nome de Deus, está dizendo, Deus disse. E a identidade de Jesus. Porque diz, filho, Deus garante a identidade de Jesus. Este é meu filho. Deus também pode garantir a nossa identidade. Por quê? Compreenderemos o que é a palavra filho na Escritura. Deus não aparece o gesto de um Deus onipotente, mas de alguém que se rebaixa e se faz como nós, em Jesus. O batismo, somos amados por quem somos e não pelo que fazemos. Lógico,
Devemos de realizar boas obras e nos identificar cada vez mais com Cristo. Mas somos amados por sermos tornados filhos de Deus pela ação do batismo nas nossas vidas. E temos nos tornado filhos de Deus, vivido como Jesus, e tem brilhado a sua vida em nós. Há um cardeal europeu que chegou a dizer: hoje temos tantos batizados e poucos cristãos. Ou ainda batismos mortos, porque não buscam viver a vida cristã. São batismos que perderam essa união com a água, como uma planta que quando não recebe água morre, como uma criança que quando não é amamentada morre. Assim também é o batismo. Se nós não buscamos conhecer a nossa fé, praticar a nossa fé, viver os sacramentos, o nosso batismo morre. O nosso batismo está vivo ou morto? Buscamos a santidade, a vontade de Deus ou não? É nós, olhando para a nossa vida, podemos conceber se somos também batizados ou cristãos. E se o nosso batismo é autêntico e vivo ou morto. O que a minha vida e a tua, meu irmão, minha irmã, está dizendo do nosso batismo? E devemos de ter claro também diante de nós que as crianças não desenvolvem a sua vida de fé porque não veem exemplo de adultos que vivem o batismo com coerência. Ai, olha, meu filho, minha filha, eduquei na fé, eduquei na igreja, estou educando, mas se afastou. Não estou dizendo que todos os casos. Há casos que os pais foram, sim, pessoas coerentes com a fé, coerentes com o seu batismo, mas há casos que não. Viviam uma vida cristã superficial, levavam na igreja por levar, mas dentro de casa viviam uma vida completamente contrária ao evangelho. Não ensinavam uma vida de fé, nem de virtudes, somente uma vida mundana, diversão. Aproveita a vida porque vai acabar. Somos nós testemunhas para nossas crianças e jovens de cristãos coerentes, onde eles possam olhar e dizer: eu quero seguir, eu quero ser um cristão assim, eu quero ser um católico porque eu tenho exemplo da minha avó, do meu avô, do meu pai, meu tio, minha mãe, não sei. Nós somos este exemplo. Somos coerentes como João Batista foi. E por fim, voltemos à frase: tu és meu filho, primeira palavra. São 3. Filho, amado e ponho o meu bem-querer. Filho. Filho na Bíblia é ser semelhante ao Pai. Não é simplesmente o gerar um filho, mas é ser semelhante ao Pai, igual ao Pai em tudo o que faz, imita as ações do Pai, imita o jeito de ser do pai e da mãe. E nisso se reconhecem os filhos. E isso se reconhece Jesus. E aqui está também dizendo para nós, a cada um, é dito em sentido contínuo, permanente para Jesus, mas é permanente para nós. Recordam as palavras que escutamos, como disse no profeta Isaías, no Cântico do Servo Sofredor. Mas, aqui, ao falar para nós, quer dizer o quê? Nós imitamos o Pai, somos semelhantes à Trindade, vivemos como Jesus, escutamos a voz do Espírito Santo, estamos buscando a nossa santidade, a conversão? Se não, como podemos ser filhos? Não basta dizer sou batizado, é muito pouco. Ser filho, aqui na Bíblia e no nosso batismo, é me manter continuamente semelhante ao meu Pai. Semelhante àquele que eu digo ser meu Pai. E se eu não busco realizar as obras de Deus e ser como Deus, ou melhor, como seu Filho amado que nós ouvimos, como os santos os fizeram, nós não somos filhos. Ainda estamos caminhando para tal, mas não nos tornamos. Amado. O que quer dizer amado? O que bem sabemos. Amado é amado. Ele nos ama. Nós nos tornamos filhos amados em Jesus. E o Pai nos diz amado. Mas Ele ama o quê? A sua imagem em nós, a imagem de Jesus em nós. Quanto mais brilhamos, resplandecemos a imagem de Jesus impressa em nós pelo batismo, mais o Pai nos ama. O Pai nos ama porque nos tornou seus filhos.
Mas nós temos guardado esta grandiosidade do amor de Deus ou não? Ou não temos vivido esta grandiosidade do seu amor? Em ti ponho o meu bem-querer, minhas complacências, minha alegria. O que quer dizer isto para nós? Quer dizer que o Senhor põe o seu amor, a sua alegria no servo fiel, para instaurar o direito e a justiça, como está na primeira leitura. Deus nos ama, então, se nós buscamos ser em tudo igual ao seu Filho, igual a Jesus. E em Jesus, Deus nos ama a todos. E, além do mais, ponho o meu bem-querer, vejo a beleza de cada homem, está a alegria de cada homem que eu criei em ti, pelo batismo. E nós temos sido estes servos fiéis ao Senhor, buscado instaurar a santidade no mundo? E encerremos com a segunda leitura, que eu peguei a opção que vai ser lida aqui neste final de semana. Atos 10, 34, 38. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Vão se tornar filhos de Deus pelo batismo, não mais somente os judeus, mas quem teme e pratica a justiça. Quem teme a Deus, quem ama verdadeiramente a Deus, e por isso teme ofender-lhe, por amor, não por medo. O medo ainda é o amor imperfeito. Quem pratica a justiça, a santidade, e muitas vezes muitos cristãos colocam todo mundo no mesmo balaio. São Pedro está dizendo que não. Quem teme e pratica a justiça. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhe anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. As obras de Jesus também nós devemos de repetir. Talvez não os milagres, não assim de sermos todos exorcistas, de sermos todos aqueles que têm o dom de cura, mas, conforme já meditamos tantas outras vezes, conforme podemos fazer, curar os corações feridos, libertar da escravidão do pecado e do demônio aqueles que estão vivendo uma vida distante de Deus, e todas as obras. Por quê? Porque Deus estava com ele, porque Deus está conosco. Também nós estamos cumprindo a nossa missão de batizados. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecermos os mistérios de Deus em nossa vida, seja pelas festas que terminamos de celebrar no Santo Natal, seja pelo batismo que o Senhor realizou em cada um de nós, e assim vivendo plenamente o batismo no qual o Senhor nos tornou seus filhos amados, possamos cada vez mais ser fiéis, dóceis à vontade de Deus e vivendo a santidade mereçamos um dia participar da sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós e tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo e uma boa semana a todos. Deus abençoe.